E aí, pessoal? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um LivroCast. Opa, A gente está aqui hoje para mais um mergulho, né? é isso aí. Mergulho profundo. Dessa vez, no livro Inteligência Socioemocional do Augusto Cury. Uhum. E para me ajudar a desvendar esse livro, né? Que parece um tema bem complexo, a Nicole está aqui comigo. Tudo bom, Nicole? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Bom, o livro do Augusto Cury, né? Ele coloca o dedo na ferida, né? Quando ele fala da nossa dificuldade, enquanto seres humanos, de lidar com as emoções. Sim. Principalmente, né? Nesse mundo maluco que a gente vive hoje em dia. O que você acha, Nicole? Nossa, com certeza. A gente vive, né, na era da informação, tecnologia para tudo quanto é lado, mas parece que a gente está cada vez mais perdido. É, tipo, a gente tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, né? É isso. É tanta notícia ruim, tanta pressão, a gente acaba se sentindo esgotado. Tipo, parece que a gente tá, tipo, numa era das trevas emocional, né? Sei lá. Pois é, o Cury usa essa expressão mesmo, era das trevas, para mostrar que a gente está vivendo uma crise emocional gigante. É, e essa crise, né, tá bem debaixo do nosso nariz. É só olhar os índices de depressão, ansiedade, suicídio crescendo cada vez mais. Exatamente. Parece que a gente está conectado com o mundo inteiro, mas se sente cada vez mais sozinho. É, a gente tá conectado com todo mundo, menos com a gente mesmo, né? É, e aí, como lidar com essa bomba relógio dentro da gente? É, essa é a grande pergunta, né? Como é que a gente faz? E aí que entra inteligência socioemocional, né? Que é o tema central do livro. Sim, o Cree defende que a gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções e entender como a nossa mente funciona. É tipo, a gente precisa se conhecer melhor para poder lidar com o mundo lá fora, né? Isso. E usar as ferramentas certas para lidar com os desafios do dia a dia. E o legal é que ele não fica só na teoria, né? Não, não. Ele dá várias dicas práticas. O livro é cheio de técnicas e ferramentas Ó. que a gente pode aplicar no dia a dia para ter mais controle sobre os nossos pensamentos, nossas emoções. Uma delas, inclusive, que eu achei bem interessante, é a técnica DCD. Ah, essa é ótima. Você lembra como ela funciona, Nicole? Claro. DCD significa duvidar, criticar e determinar. É tipo um antídoto contra os pensamentos negativos, né? Isso. A gente duvida daqueles pensamentos que nos colocam para baixo, critica a validade deles e depois determina como a gente quer se sentir, agir de forma mais positiva. Positiva e construtiva, né? Imagina, por exemplo, você está super nervoso para uma apresentação no trabalho. Aí, ao invés de te deixar o medo te dominar, você usa a técnica DCD. Boa. Você duvida. Será que eu realmente vou travar na frente de todo mundo? É. Você critica. Eu me preparei para essa apresentação, eu domino o assunto. E você determina. Eu vou respirar fundo, me concentrar na minha mensagem e dar o meu melhor. Perfeito. Então, a técnica DCD é como se fosse um treino para nossa mente, né? É um exercício. Quanto mais a gente pratica, mais forte a gente fica para lidar com os desafios, com as emoções do dia a dia. Com certeza. E além da DCD, né, o Cury também fala da importância da gente proteger a nossa memória, né, das informações negativas, né. Sim. Ele usa o conceito de janelas killer para explicar como certas lembranças traumáticas, né, podem, tipo, nos assombrar e influenciar negativamente os nossos pensamentos e emoções. É como se a gente tivesse um álbum de fotos na mente e algumas dessas fotos fossem carregadas de dor, medo, sofrimento. É tipo umas fotos que a gente não gosta de olhar, né. Exato. Essas são as janelas killer que a gente precisa aprender a fechar para evitar que elas contaminem o nosso presente. Fechar para não estragar o nosso presente, né. Isso. E aí como é que a gente faz para fechar essas janelas killer, Boa pergunta. né? E abrir as janelas light, que trazem as lembranças positivas, né? Que nos fortalecem. O Curie explica que a gente pode reeditar o filme do inconsciente, ou seja, ressignificar as experiências negativas do passado, buscando novos aprendizados. É, tipo, a gente pega o filme da nossa vida e edita ele de novo, né? É tipo isso, a gente foca nas lições positivas que a gente pode tirar delas. É, a gente pega aquelas fotos ruins, joga fora, coloca umas fotos mais bonitas, Isso. né? E para ter essa capacidade de reescrever a nossa história, né? De escolher quais janelas a gente quer manter abertas na nossa mente, a gente precisa se conhecer melhor, né? Com certeza. Ah. Entender como a nossa mente funciona, como as nossas emoções nos influenciam, quais são os gatilhos. É, a gente precisa entender como a gente funciona, né? Para poder, aí sim, começar a escrever a nossa história da forma como a gente quer. É isso aí. E o legal é que o Cury, né? Ele não fica só falando da nossa relação com a gente mesmo, né? Ele também explora a importância da gente desenvolver essa inteligência socioemocional nas nossas relações com os outros. Sim. Ele fala da importância, da generosidade autêntica, da empatia
Da capacidade da gente construir relações saudáveis. Ele mostra que a gente precisa se doar sem esperar nada em troca. Que a gente precisa aprender a perdoar as pessoas, inclusive a si mesmo. E que a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? A gente precisa entender o outro lado da história. Para entender as dores, as motivações, as perspectivas. Pra gente ter uma relação mais completa, né? Mais justa. Mas, ó, pessoal, a gente vai desvendar tudo isso com mais detalhes na segunda parte do nosso mergulho aqui em inteligência socioemocional. Isso aí. Por enquanto, fiquem com essa pulga atrás da orelha. Será que você está no controle da sua mente? Ou está deixando que as suas emoções te dominem? Boa pergunta. É para pensar. É isso aí. A gente volta já já. E aí, pessoal? De volta ao LibroCast, prontos para continuar a nossa viagem pela inteligência socioemocional. Prontos para entender melhor como essa tal inteligência emocional pode nos ajudar a ter uma vida mais leve, mais feliz, não? Isso aí. Preparados para entrar na cabine de comando da nossa mente. Lembram da metáfora da aeronave mental que o Curry usa no livro? Sim. Ele compara a nossa mente com a aeronave, né? Com o eu no comando. Só que, né, a gente tem vários copilotos que podem assumir o controle se a gente não prestar atenção. Esses copilotos são os nossos pensamentos e emoções, né? Nossa mente é um avião cheio de gente querendo pilotar. É isso aí. E o Curry explica que a gente tem 4 copilotos principais que influenciam a forma como a gente pensa e sente. 4. Quais são? O gatilho da memória, as janelas da memória, a âncora da memória e o autofluxo. Nossa, quanta gente. Yeah. E como cada um desses copilotos age dentro da nossa aeronave mental? Vamos começar pelo gatilho da memória. Ele é como um alarme, sabe? Que dispara rapidinho quando a gente recebe algum estímulo. E aí ele abre as janelas da memória. Entendi. E o que são essas janelas da memória? As janelas da memória são como arquivos, sabe? Que guardam as nossas experiências, emoções, conhecimentos. É como se fossem gavetas cheias de lembranças, boas e ruins. Tipo, a gente tem um monte de gaveta na nossa mente, cada uma com uma lembrança diferente. Isso. E aí entra a âncora da memória. E qual que é o papel da âncora da memória? A âncora é quem decide qual gaveta vai ser aberta, qual lembrança vai vir à tona. Ela é influenciada pelo contexto que a gente está vivendo, pelas emoções que a gente está sentindo. Então, tipo, se a gente está se sentindo triste, por exemplo, a âncora da memória vai abrir as gavetas das lembranças tristes. Exatamente. Aí a gente começa a lembrar de momentos ruins, de coisas que nos magoaram. E aí entra o autofluxo. E o que é o autofluxo? O autofluxo é como um rio de pensamentos, sabe? Que conecta as janelas abertas, cria uma corrente de ideias, imagens e emoções. Caramba. Parece que a nossa mente é um lugar bem agitado, né? A mente não quieta, né? E o nosso eu, o piloto da aeronave, ele precisa saber lidar com essa agitação toda. Mas e como o nosso eu, né, o piloto, como ele se posiciona no meio disso tudo? O eu é quem precisa assumir o controle da aeronave. Ele precisa usar a inteligência socioemocional para gerenciar esses copilotos. A gente precisa aprender a lidar com as janelas killer. As janelas killer, aquelas que a gente falou, né? Isso, as lembranças negativas que nos machucam. E a gente precisa cultivar as janelas light. Que trazem alegria, força, né? Isso. É tipo a gente escolher qual tipo de lembrança a gente quer ter na nossa mente. Mas como a gente faz isso na prática? Aí entram as ferramentas que o Curry nos ensina no livro. A técnica DCD, a reedição do filme do inconsciente, a dieta de informações. A gente já falou um pouco da DCD, né? Mas e as outras? A reedição do filme do inconsciente é a gente ressignificar as experiências dolorosas do passado, transformando elas em aprendizado. E a dieta de informações é a gente filtrar as informações que a gente consome, evitar o excesso de notícias ruins, de violência, coisas que só alimentam as janelas killer. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma faxina na nossa mente, né? Jogando fora o lixo, deixando só o que nos faz bem. Exatamente. E o Curry dá várias dicas de como fazer essa faxina mental. Ele fala da importância de cultivar momentos de paz, de tranquilidade, de buscar atividades que nos tragam prazer. Tipo meditação, yoga, essas coisas. Tipo isso. Ele também fala da importância de se conectar com a natureza, de praticar gratidão, de cultivar pensamentos positivos. Então a gente precisa cuidar da nossa mente como a gente cuida do nosso corpo, né? Exatamente. A gente precisa se alimentar de coisas boas tanto para a mente quanto para o corpo. Faz sentido. E esses hábitos ajudam a fortalecer o nosso eu, né? O piloto da aeronave, para ele conseguir manter o controle da mente. Com certeza. É como se a gente estivesse dando munição para o nosso eu, para ele conseguir lutar contra os pensamentos e emoções negativas que tentam nos sabotar. Quando a gente se sente sobrecarregado, quando parece que os copilotos estão ganhando a batalha, o que a gente faz? O Curry lembra que a gente não precisa lutar sozinho?
Ele incentiva a gente a buscar ajuda profissional quando necessário. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, né? Não, não, é sinal de inteligência. A gente precisa ter a humildade de reconhecer que a gente precisa de ajuda e coragem para buscar essa ajuda. E com a ajuda de um especialista, a gente consegue entender melhor o que está acontecendo e aprender as melhores estratégias para lidar com os desafios. É como ter um copiloto experiente do nosso lado, né, que nos ajuda a navegar pelos momentos turbulentos. Que legal essa metáfora da aeronave, né? Ela ajuda a gente a entender melhor como a nossa mente funciona. É verdade. E o mais importante é que o Cury nos mostra que a gente pode transformar a nossa mente num lugar mais leve, mais positivo, mais feliz, e que essa transformação interna se reflete nas nossas relações com as outras pessoas. A gente passa a ser mais paciente, mais compreensivo, né? Isso. Mais generoso, mais capaz de construir relações saudáveis e significativas. E essa capacidade de construir relações saudáveis é fundamental para nossa felicidade. Com certeza. Afinal, ninguém vive sozinho nesse mundo, né? A gente precisa uns dos outros. Quando a gente está em paz consigo mesmo, a gente consegue se conectar com os outros de forma mais genuína. A gente consegue perdoar mais facilmente, se colocar no lugar do outro, oferecer apoio, receber apoio sem medo de se machucar. Então, cuidar da nossa mente, desenvolver inteligência socioemocional, construir relações saudáveis, tudo isso é importante para a gente ser feliz. Sem dúvida. E o mais legal é que essa receita está ao alcance de todos nós. Basta a gente ter a disposição de aprender, de se conhecer melhor, de colocar em prática as ferramentas que o Cury nos ensina e de buscar ajuda quando necessário. De volta ao LivroCast, pessoal. Chegamos na parte final da nossa conversa sobre inteligência socioemocional. É isso aí. Para a gente fechar com chave de ouro essa jornada de autoconhecimento, né? Vamos explorar as dicas do Cury para construirmos relações mais saudáveis e finalmente sermos autores da nossa própria história. Verdade. Uma coisa que me chamou a atenção no livro foi a importância de sermos generosos sem esperar nada em troca, né? É um conceito que ele destaca bastante, né? Essa generosidade autêntica que vem do coração, sem segundas intenções. Mas no mundo de hoje, né, com tanta gente pensando só em si mesma, parece difícil colocar isso em prática. É verdade, as relações humanas são complexas, né? Cheias de altos e baixos, a gente vai se machucar, vai se decepcionar. Mas ele incentiva a gente a não desistir do amor, da amizade e da compaixão. É tipo, ele fala, gente, se joguem de cabeça, sejam generosos mesmo, que doem mesmo que seja arriscado e perdoem mesmo que seja difícil. Isso, a verdadeira riqueza da vida está na doação, né? Exatamente, e essa doação não precisa ser só com bens materiais, né? É verdade. O abraço apertado, uma palavra de conforto, um ouvido amigo, ponto. Pequenos gestos podem fazer uma grande diferença na vida de alguém. É como plantar sementes de amor no jardim das nossas relações, né? Com o tempo, essas sementes vão germinar e florescer, trazendo beleza e alegria para todos. E por falar em jardim, o Cury também nos lembra da importância de reciclar a rigidez nas nossas relações. Reciclar a rigidez. O que quer dizer com isso? É a gente ser mais flexível, sabe, aceitar as pessoas como elas são, com defeitos e qualidades. A gente não pode querer controlar tudo e todos, né? Cada um tem seu jeito de ser, seu ritmo, suas manias. A gente precisa ter paciência, tolerância, principalmente empatia. E, saiam dessa busca pela perfeição. Abracem a beleza da imperfeição humana. Isso. A vida é muito mais leve e divertida quando a gente aprende a rir dos nossos tropeços e a celebrar as diferenças. E quando a gente consegue ter essa leveza nas relações, né? A gente se liberta de um monte de peso, de cobranças, de expectativas irreais. Verdade. E aí fica mais fácil sermos nós mesmos, sem máscara, sem medo de sermos julgados. Sem dúvida. E essa autenticidade, essa liberdade de ser quem a gente é fundamental para a gente poder assumir as rédeas da nossa própria história. É isso aí, chegamos no ponto principal, né? A gente passou por várias ferramentas, técnicas, conceitos. Mas tudo isso converge para um único objetivo. Nos dá o poder de escrever o roteiro da nossa vida. Exatamente o que ele mostra que a gente não precisa ser marionete do destino. É a gente que decide o que acontece com a gente. Isso a gente tem o poder de escolher os nossos caminhos, de correr atrás dos nossos sonhos, de superar os desafios e de construir a vida que a gente sempre quis. Mas e quando a gente se sente perdido sem saber para onde ir? Quando os medos, as inseguranças nos paralisam? É aí que entra a inteligência socioemocional. Ela nos dá as ferramentas para lidar com esses momentos de crise, para transformar os pensamentos negativos em positivos, para ressignificar as experiências dolorosas e para encontrar a força interior que a gente precisa para seguir em frente. É como se a inteligência socioemocional fosse um mapa, uma bússola que nos guia nessa jornada chamada vida. Isso, e o Cury nos lembra que a gente não está sozinho nessa jornada.
A gente pode contar com a ajuda de amigos, familiares, profissionais. E a gente também pode se inspirar em histórias de pessoas que superaram grandes desafios e que encontraram a sua própria felicidade. E o mais importante é que a inteligência socioemocional não é um dom, né? É uma habilidade que a gente pode desenvolver ao longo da vida. Não, é como um músculo que a gente precisa exercitar É praticar todo dia. para ele ficar forte. E aí, pessoal, a mensagem final do Curi é: vocês são capazes de transformar sua vida. Vocês têm o poder de escrever sua própria história. Não deixem que os medos e as inseguranças ditem o seu futuro. Usem as ferramentas da inteligência socioemocional para construir a vida que vocês sempre sonharam. É isso aí. E é isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa sobre inteligência socioemocional e que as ideias do Augusto Cury inspirem vocês a serem os protagonistas da sua própria história. Com certeza. A gente se encontra no próximo LivroCast. Até lá.